pessoal, esse é mais um programa Ela é o Elo, um espaço de conversa onde a gente aborda temas importantes da vida, da fé, das emoções e dos relacionamentos. Assuntos que fazem parte da jornada de todos nós. E durante esse mês de março, de forma especial, estamos trazendo reflexões voltadas ao universo feminino, aproveitando esse período em que também se fala sobre o papel da mulher na sociedade, na família e na construção de uma vida com propósito. E para essa conversa, eu tenho a alegria de receber duas convidadas muito especiais. Está comigo hoje a pastora Raquel Nunes, que hoje se dedica integralmente ao ministério pastoral. Antes disso, atuou por muitos anos como empresária, até viver uma mudança importante na sua trajetória ao atender um chamado de Deus para o ministério, onde hoje trabalha especialmente com aconselhamento para mulheres e famílias. E também a psicóloga Camila Ávila, CEO da Conectar Mulheres, que atua na área da saúde emocional e desenvolve projetos que conectam mulheres e incentivam crescimento e transformação na vida de muitas pessoas. Sejam muito bem-vindas, é uma alegria receber vocês no nosso programa. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui também. É uma honra para nós estarmos juntas aqui, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Uma alegria, duas mulheres muito conhecidas pela comunidade guaibense, são líderes em Guaíba, cada uma na sua profissão, no seu ministério, e vai ser uma alegria então a gente conhecer e passar para vocês um pouquinho da história dessas mulheres inspiradoras. Vocês duas trabalham diretamente com pessoas que buscam orientação, apoio ou direção para suas vidas. Na experiência de vocês, quais são hoje as dores mais comuns que chegam até vocês, especialmente entre as mulheres, pastora? A gente trabalha muito dentro do universo feminino, né? E eu posso perceber nos aconselhamentos e quando a gente vai atender alguém que existem raízes, existem lugares profundos que vêm da infância, acho que a Mila pode também concordar comigo, que eles são determinantes na vida adulta, e quando tu vai para o aconselhamento, quando, né, o problema se instala ali naquela família, naquela mulher, possivelmente, né, sempre tem um porquê lá atrás, né, lá na infância. Então existe esse desafio, né, que a gente encontra hoje de balizar as nossas crianças, olhar para as crianças, né, entender isso. É um desafio muito grande e a gente enxerga que é nas raízes, logo na infância, que tudo começa a aflorar. E aí, então, costurando a minha fala com o que a Raquel trouxe, assim, eu acho importante falar que hoje um desafio também é a mulher, assim, multitarefas. A mulher está sobrecarregada porque a gente estava conversando ali um pouquinho antes, né? Para a gente estar aqui, não simplesmente a gente colocou uma roupa e veio para cá. Coisas aconteceram, né? Um café foi passado antes, um xixi de pet a gente limpou, uma preocupação com o filho da escola aconteceu. Então, muitas coisas acontecem com as mulheres antes delas, de alguma forma, poderem fazer aquilo que é a agenda do dia delas, né? Então, as mulheres também estão atualmente muito sobrecarregadas e claro, com as suas raízes, às vezes, cheias de dores, de angústias, isso reverberando no dia a dia delas, né? Porque eu tenho tanta dor, tanta crença disfuncional, eu não vou dar conta, eu não sou capaz, e ao mesmo tempo vai se sobrecarregando e às vezes não diz não para os compromissos, aceita tudo também, né? E também muitas mulheres estão sentindo uma solidão gigantesca, mesmo estando com muitas pessoas. Então essas são dores, assim, a raiz da origem da mulher, essa sobrecarga que a mulher carrega e muitas vezes até a dificuldade que a mulher tem de dizer um não necessário para a vida dela, né? E a solidão, que a solidão, ela, às vezes ela habita num lugar onde tem muitas pessoas e mesmo assim a pessoa está ali, está se sentindo sozinha. Quer dizer, falta uma conexão de verdade entre as Isso. pessoas, por isso que traz essa sensação de solidão, de estar sozinha. Também numa área digital, né? Acho que essa questão da tecnologia também impacta muito, né?
Muitas relações superficiais também, né? Ontem eu ainda estava ministrando no culto de mulheres e eu falava sobre que a gente está vivendo na geração da experiência. Tudo se tornou experiência. Um restaurante ele não vende mais a comida, ele vende uma experiência. Ele coloca diante dos seus olhos um prato que tu não sabe nem como tu vai começar a comer. Isso é E verdade. é uma experiência. O cheiro do café não virou mais simples café que tu passa ali de manhã, não. Virou experiências que tu tem que circular várias cafeterias para te sentir os aromas e tudo vira uma experiência. E nesse tanto de experiência que as pessoas estão buscando, isso revela almas vazias e pessoas buscando conexões. E eu fui pesquisar e as agências de marketing, eles estão procurando trazer vida real para os produtos, para as empresas, para as propagandas, para aquilo que eles estão desenvolvendo, eles estão tentando trazer vida real, né? Aquilo que é tão simples. Que é simples, na verdade, né, meninas? Porque É a gente simples. está escondida, está numa geração andando numa onda da experiência. Tudo virou experiência hoje, né? O show é uma experiência, um evento que tu vai se torna uma experiência e as pessoas estão vazias de si mesmas. E perdem essa sensibilidade de aproveitar as coisas simples da vida. A essência, Vamos tomar né? um café, A gente. essência, Simplesmente tomar um café, sentar ali precisa com teu fazer um esposo, com os teus café, filhos. precisa passar num bules dourado, né? Porque acaba que a gente fica engessada no ambiente da experiência, sem conexão. Então, hoje a gente tem que buscar, né, esse ambiente, né, de conexão, e não ficar só na experiência. É verdade. Que bom se der para unir assim um capricho, um cuidado, uma experiência com a conexão. Mas antes da experiência que vem a conexão da essência da entrega, né? A gente busca muito o que é bonito, o que é visível, mas esquece que colocar o pé na grama é tão gostoso. É verdade. Né? Esses dias eu estava falando com algumas Caminhar amigas. de pé no chão, tomar banho de chuva, coisa simples da vida, né? Eu quero ir para um lugar que eu vou ouvir a grama crescer. Tão cansada e tão sobrecarregada que a gente fica, né? E a gente chegou na casa do sítio lá, da igreja do Retiro. E eu disse, eu acho que aqui eu vou conseguir ouvir a grama crescer. Sim. Porque a gente precisa, né, desse ambiente, assim, que traga realmente conexão e não superficialidade. Com certeza. Raquel, tu tiveste uma trajetória profissional no mundo empresarial e em determinado momento decidiste seguir integralmente o ministério pastoral. Como foi viver essa mudança tão significativa na tua vida? Olha, vou dizer que foi fácil, é bonito falar, mas é difícil de viver. Muito difícil. Foi, né, mais de 30 anos, eu tinha mais de 30 anos, e Deus foi movimentando as águas, né, mesmo que eu cresci dentro do ambiente cristão, dentro do contexto, né, de igreja, mas nunca foi um plano meu, nenhum projeto, nem estava estabelecido os meus sonhos viver integralmente para o Senhor. Mas Deus foi me levando para este lugar, né? E cada vez, no começo do nosso pastoreio na cidade de Guaíba, nós morávamos em outra cidade da região metropolitana, e todos os finais de semana eu vinha de carro, e às vezes eu compartilho isso com alguns líderes, e a gente vinha de carro, eu vinha dirigindo, na sexta-feira eu colocava tudo na mala, e trazia as meninas, e eu colocava tudo aquilo, né, que eu precisava levar, e deixava também a saudade, deixava a família, deixava aqueles que eu amava na cidade onde eu morava ainda, e vinha passar um final de semana servindo a Deus. E eu lembro que eu atravessava as pontes ali de carro e eu vinha chorando. E eu dizia, Senhor, eu estou vindo em obediência, não pela minha vontade. Eu conversava com Deus assim, tão naturalmente, né? E eu lembro que muitas vezes as lágrimas escorriam e eu vinha, Senhor, eu estou te entregando. Recebe a minha oferta, o meu sacrifício. E foi um momento de transição, assim, bem desafiador, né? Porque quando a gente não planeja, Deus planeja por nós. Eu sempre digo, né, que o escolhido jamais se escolheria. Ele é simplesmente escolhido por Deus. Então, eu tenho certeza que eu jamais me escolhi, mas o Senhor me escolheu. Então, a gente viveu nessa transição bem desafiadora. Foi mais ou menos há 15 anos atrás, 13, 14 anos atrás, que a gente começou esse processo de transição. E hoje eu amo a cidade de Guaíba,
Hoje, quando eu chego na BR, eu estou chegando na cidade, quase todas as vezes que eu estou chegando de carro, eu começo a orar, interceder, eu amo aquele lugar. Mas no início, quando eu me mudei, as primeiras semanas que a gente trocou de casa, eu sentava na beira da cama e eu dizia assim, como é que eu vou tomar banho? Como é que eu vou conseguir me vestir? Parece que eu estava fora do meu ambiente. Eu dizia, Senhor, muda isso em mim. Muda isso no meu coração. Porque eu vim em obediência. Não vim por uma vontade, por uma escolha, ou porque eu queria alguma promoção. Não, eu vim simplesmente por obedecer. E Deus é que faz o resto, né? Eu disse para o Senhor mudar isso. E o Senhor me deu um amor, um carinho muito grande, né, por aquela terra. Hoje eu Eu oro passei por essa experiência também. e E eu abençoo. também. Eu passei, as três Ela passaram tá então. falando que essa é a minha história de vida, né? Porque quando vim de Torres para morar em Guaíba, cada vez que eu passava pela ponte, Nós eu não chorava. escolhemos Guaíba, mas Guaíba nos escolheu, Gente, eu passei pela mesma Uhum. experiência. Que bonito Passei no isso. vestibular ali na UBRA de Guaíba, lá na minha cidade, em Camaquã, não tinha o curso de Direito. E eu e Marcelo passamos ali, né, no vestibular. E eu, filha única, acostumada a estar sempre com meu pai, com a minha mãe, na minha casinha, venho para Guaíba para morar na casa de uma irmã da igreja que cedeu um quarto para que eu ficasse morando ali, porque nós não éramos casados ainda, e pessoas que eu não conhecia, um ambiente totalmente diferente, com pessoas diferentes. Eles eram, a tia Landa, né, querida, me cuidou muito, assim, ela fazia até a comida que a minha mãe fazia, que era para eu me sentir mais acolhida, Que né, lindo tanto isso. amor, mas eu chorava todas as vezes, eu porque também. como nós não éramos casados, a gente ficava durante a semana trabalhando e estudando à noite, e sexta-feira à noite a gente ia para nossa casa em Camaquã, né, ficar com os nossos pais. Todo domingo, Grace, eu chorava, na hora de sair eu vinha chorando todo o tempo também. E depois tu pensa o que Deus fez, né? Olha o que Deus faz, aí Deus Interessante. muda tudo, dá um amor pela cidade de Guaíba, um acolhimento da cidade, a gente faz grandes amigos ali e hoje a gente é muito feliz em Guaíba, né? Construímos a nossa família histórias ali, bem né? parecidas. Eu não consigo me né? imaginar vivendo em outro lugar. Claro que Deus pode ter outros planos, a gente não conhece. Mas os meus planos é ficar ali. O meu também. O meu também. Então a gente ama muito, assim, mas pra gente perceber, né, o tanto que influencia, porque eu paralisava, eu começava a hora, eu tenho que tomar banho para fazer alguma atividade, eu paralisava, como é que eu vou resistir? Eu achava que eu não ia sustentar, eu achava que eu não ia conseguir chegar, né, ao ponto final e entender o processo, tudo aquilo que Deus estava fazendo. Mas foi tão lindo. Estamos aí. Muito lindo, as três choronas, histórias né? parecidas. Camila, dentro da psicologia, vocês falam muito sobre propósito, sentido de vida. Quando uma pessoa sente que perdeu o rumo ou que está emocionalmente esgotada, por onde começa o processo de reconstrução? Antes de começar a responder essa parte do propósito, eu quero dizer que há 8 anos atrás, eu e a Raquel estávamos juntas num retiro e ela me chamou de madrugada, ela chamou as mulheres que estavam de madrugada e ela orou por mim. E ela falou que Deus ia me usar profundamente para trabalhar com mulheres. E eu nunca esqueço, inclusive eu sempre falo muito sobre isso nas minhas palestras, eu recebi uma promessa de Deus. E assim como a Raquel, contando agora que indo para Guaíba, sendo obediente, na época eu pensava assim, será que no meu consultório eu vou trabalhar com terapia em grupo para mulheres? Quando a gente recebe uma promessa, na hora, tu recebe, tu fala amém, A gente mas vai organizar tudo, né? assim, como vai ser? Vai ser no meu consultório? Eu vou ter Planejar. que comprar um sofá maior? Como vai ser isso e tal, né? Já começou a pensar na estrutura, coisa de mulher, né? Coisa de mulher. E aí, mulheres com dores, né? Com questões relacionadas à raiz da origem delas, da vida, ou da conjugalidade, ou de uma sexualidade adoecida, chegavam para mim de alguma forma e eu tenho uma coisa que é muito natural, que foi o Senhor que me deu, que é o desejo de acolher. Eu gosto de conversar, de acolher. Eu amo essa coisa de estar com as mulheres. E então eu quero dizer que muitas vezes sobre o propósito, as pessoas não sabem qual é o seu propósito ou não conseguem identificar porque elas não se ouvem mais nesse. Então, quando o assunto é identificar o propósito, eu primeiro preciso admitir
né? Eu tenho que mudar em mim. Sempre nós podemos mudar alguma coisa para melhor na nossa vida, né? Mas assim, eu sempre falo, antes de tudo, Deus, perguntar para Deus, Senhor, o que que tu queres de mim com isso, né? E identificar o teu propósito. Primeiro é admitir. Eu entendo que esse é o meu dom, eu tenho um chamado nisso, mas eu tenho que aprimorar isso em mim. A Raquel já tinha o cuidado com as vidas e tudo, mas olha, a gente olha a linha do tempo, quem é a diferença que é a Mila, a diferença que é a Daisy, né? Porque a gente foi se colocando, eis-me aqui, né? De lá para cá eu resolvi estudar sexualidade saudável, né? A partir de muitas mulheres que têm trauma nessa área da vida delas, têm dores nessa área da vida delas. Eu fiz a especialização no Seminário Batista Independente de Psicologia e Aconselhamento Pastoral também. Então, assim, a partir daquilo que tu identifica em ti, tem alguma coisa errada em mim. Tem alguma coisa errada em mim, né? Aí eu posso sinalizar, aí eu posso falar para Raquel, pastora, eu preciso de ajuda nessa área. Eu posso falar com a psicóloga, Mila, tem uma coisa acontecendo na minha vida. E aí eu começo a fazer as viradas de chave. Enquanto eu fico quietinha, segurando a minha dor e não dividindo, é claro que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente divide as nossas dores, né? Eu sempre falo, primeiro para Deus, mas depois Deus vai direcionar a pessoa certa também, né? Porque daqui a um pouco tu tá com uma dor, tu vai dividir para alguém que vai te empurrar para aquele processo de uma forma pior, né? Mas então assim, dividir as tuas dores, identificar, reconhecer quem é que vai te ajudar de verdade, né? Às vezes a tua questão não é psicológica, eu digo, a tua questão aqui não é psicológica. Às vezes a tua questão é falta de um relacionamento íntimo com Deus. Às vezes a tua questão é uma questão física, tu deveria estar tomando medicação para tua hipertensão, para tua diabetes, tu não está te tratando, então esse autoconhecimento e assumir, Daisy. E Assumir. um compromisso Eu com me aquele, comprometo com isso. Quando a com a tua Raquel qualidade de falou para vida mim, também, né? Deus tem um propósito na tua vida com mulheres, eu comecei a melhorar a Camila, a estudar, a aprender, para eu poder realmente fazer a diferença, mas não assim de qualquer jeito, né? Então, eu identificar, mas eu assumi o meu papel, né? E aí que a gente vê tantas mulheres assim transformadas, ressignificando a história delas a partir disso, assim, né? De quando eu me conheço. Também vivi um momento, eu fico ouvindo vocês, fico me lembrando da minha história, né? A gente vai É conectando, tudo muito né? conectado, é. E eu lembro que eu estava um dia no culto, lá no IACS, na escola onde estudava minha filha mais velha naquele período, né? Lá no Instituto Adventista. E a gente estava no culto e eles começaram a cantar, o coral de adolescentes começou a cantar um louvor tão lindo assim, né? E a gente começa a sentir a presença de Deus. E aí Deus começou a falar comigo e ele disse: Eu vou mudar a tua história. E a primeira pergunta que eu fiz, o que que vai acontecer? Eu disse, o que que vai acontecer? E ele não disse, só disse assim, confia em mim, eu vou mudar a tua história. E eu estava naquela época com 2 escritórios de advocacia, um em Guaíba, um em Camaquã, viajando toda semana para Camaquã, né, trabalhando com muitos clientes, já com uma estabilidade financeira relacionada à minha profissão. E aí Deus manda me dedicar, então, como primeira-dama, estar ao lado do meu esposo, servindo ao lado dele, sendo suporte para ele e fazendo esse trabalho de acolhimento também, né? E aí a gente se encontra, a gente entende que esse era o propósito. Acolher pessoas, cuidar de pessoas, que é muito bom. Na visão de vocês, como fé e saúde emocional podem caminhar juntas para ajudar uma pessoa a se reerguer em momentos difíceis? Muitas vezes a gente vem de uma cultura, né, falando assim do ambiente religioso, que a psicologia, o estudo, a ciência eram desvalorizados, né? Uhum. Não, se você crê, tem uma fé, você não precisa de uma ajuda, né, de um profissional que vai te orientar e te dar uma direção nas suas emoções. Isso é mentira. Nós vivemos muito tempo, né? Nós, eu digo, como igreja, como instituição, como meio evangélico, vemos muito tempos escondidos e presos, e ainda existem pessoas resistentes, a Mila pode Sim. testificar isso, que não entendem. Mas a própria palavra de Deus já diz, nós somos corpo, alma e espírito.
corpo precisa estar saudável, a alma precisa estar saudável, estar equilibrada, mas o espírito também precisa estar forte. Então a gente não pode esquecer de nenhuma dessas esferas. E hoje em dia eu vejo assim que o meio evangélico, o meio cristão, ele tem entendido um pouco mais dessa necessidade, dessa verdade, né, de estarmos também cuidando da nossa alma, entendendo que se eu preciso tomar uma medicação para pressão arterial, um médico vai me receitar e eu preciso cuidar da minha saúde física. Se eu tenho uma diabetes, eu preciso diminuir o consumo de açúcar, eu preciso equilibrar isso com um medicamento e tá tudo certo. Mas agora se eu tenho uma dor na minha alma, é só Jesus que pode resolver e Ele pode. Mas muitas vezes a gente vai precisar do outro para nos ajudar, né, neste processo de cura, de transformação. E eu acho que eu vejo dessa forma, assim, a cura, a transformação, ela precisa estar em várias esferas do ser humano, principalmente da mulher, né? E hoje a gente, graças a Deus, já tem, né, aberto, né, os nossos pensamentos, as lentes estão mais limpas para que a gente possa entender essa verdade e ter essa consciência. Antigamente eu creio que os pastores, eles diziam assim, não, você não precisa de psicólogo, não precisa de ninguém para te ajudar, de psiquiatra, de repente até uma medicação clínica para regular um hormônio, regular um humor, mas tudo isso foi Deus que criou, né? A ciência vem do Senhor. E eu atendo muitas mulheres que vêm essa época da religiosidade que dizem, olha, eu sofri muitos anos porque eu não entendi o que eu precisava. E hoje eu entendo, eu tenho Jesus no meu coração, o Espírito Santo, ele faz a obra em mim, mas eu também tenho o médico, o clínico, aquele que vai me ajudar, eu tenho o profissional, o psicólogo, o psiquiatra, que vai também ajudar a regular minha alma, né, curar as minhas marcas. Então, Quanto sofrimento, né? quanto sofrimento. Mais uma carga por cima, né? De uma Quanto mulher, sofrimento. daquela pessoa que está sofrendo e ainda fica sendo, não, mas é na oração que tu tem que vencer. A E mulher, não busca ajuda. por ser emocional, ela sofreu muito mais do que o homem. O homem é mais racional. Então a gente consegue perceber que esse peso, ele recaiu muito mais sobre a mulher, falando bem direto, né? Isso. Sobre a mulher. A mulher sofreu muito mais com esses pensamentos, assim, religiosos. Mas hoje, graças a Deus, né, algo mudou. Então a gente entende até que a atividade física, ela libera hormônios que vai te ajudar nesse processo de cura, de autoconhecimento. Então, Deus é bom. Mila, antes de tu dar tua contribuição, a gente vai fazer um breve intervalo e já retornamos. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pra saber de tudo, ela é o elo. Estamos de volta com mais um episódio, mais um bloco do nosso programa Ela é o Elo. Camila, agora a tua contribuição, como que fé e saúde emocional podem ajudar as nossas mulheres a terem mais qualidade de vida? Eu acho que as palavras da Raquel me representam, mas para contribuir a nossa saúde ela é integrativa. Nós somos corpo, alma e espírito. E muitas mulheres estão muito bem emocionalmente, estão com a terapia em dia, estão com um corpo maravilhoso. A gente olha assim, meu Deus, que mulher mais linda, maravilhosa. Mas elas estão sentindo vazio por dentro, elas estão sedentas. E aí elas estão com que área que tá precisando aí? A espiritualidade, né? E eu vejo que as igrejas que estão trabalhando essa questão da espiritualidade saudável, de olhar para os aspectos de um paciente com depressão, de uma pessoa que frequenta, que tem síndrome do pânico, que tem crises de ansiedade, que vai se aconselhar, pastor, eu não estou bem, eu tenho crise de ansiedade, eu estou com depressão. Essa igreja é a igreja que está crescendo. As igrejas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, são as igrejas que trabalham a saúde integrativa das pessoas. Então, por isso eu gosto de falar, e a gente usa a nossa igreja como exemplo da Betel, porque a nossa igreja cresceu muito, mas por quê? Porque há um trabalho constante de saúde integrativa. Há um trabalho de olhar para o teu corpo, há um trabalho de olhar para as mulheres, todo cuidado, né? Hoje mesmo, assim, atualmente eu estou dando a mentoria de experiência no lar. A gente tem muitas mulheres que precisam de direcionamento para ter um lar saudável, cuidado, cheio de amor. Então a fé e a saúde emocional, elas têm que caminhar ali juntinhas, porque se tu não está bem numa das duas,
vai impactar a outra, né? Então, essa é a minha contribuição, assim, e as palavras da Raquel me representam, sim, com certeza. Camila, tu lidera um grupo de mulheres muito ativo, muito animado e que eu faço parte e convido todas a fazerem parte, que é o Conectar Mulheres. Que tipo de transformação tu já viste acontecer quando mulheres começam a caminhar juntas e se apoiar? A mulher, ela vai contagiando os ambientes, né? A mulher que queria fazer mecha no cabelo, viu a amiga que fez, amiga, vai lá na fulana, ela faz mecha muito bem. Ah, então eu vou aí, me passa o contato. A mulher que às vezes fala assim, eu tenho tanta vontade de fazer um curso, mas agora já está tarde para mim, agora os filhos já estão grandes. Faz teu curso, vai lá. Eu tenho até algumas que dizem que eu sou madrinha desse, porque que começaram a estudar psicologia depois dos 50 anos. E eu digo, eu vou amar fazer terapia com uma psicóloga como tu. Então, a mulher, ela vai contagiando, assim, com a fala dela, com a transformação dela. E a frase do Conectar Mulheres é que as nossas cicatrizes curadas transformam vidas. Então, aquilo que a Mila mudou na vida dela, que a Mila não é mais a mesma de 5 anos atrás. Muito menos, se eu não sou mais a mesma que eu era ontem, muito menos a que eu era 20 anos atrás. Então, se eu mudei, às vezes as pessoas olham só para o nosso resultado. Ah, para pastorar, que é muito fácil, olha só, não sei o quê. Mas as pessoas não têm noção da caminhada, do processo, né? Então, assim, para chegar em qualquer resultado, a gente já se sentiu e a gente se sente todos os dias nesse lugar. Então, as transformações deles, assim, ó, mulheres que saíram de depressão profunda, por quê? Vai lá, não, tu tá precisando de ajuda, vamos lá. Tem alguma coisa, tu não era assim? Tem alguém impulsionando. Tem alguém ali te empurrando para o teu processo de transformação, porque a mulher tem essa questão materna muito acolhedora, né? São 2 anos que eu leio todos os dias, de segunda a sexta, num projeto que se chama Leitura com Propósito, Daisy. E muitas mulheres, por causa de um livro, cada livro é um curso que a gente faz. Tinha mulheres que nunca tinham terminado de ler um livro. De eu receber assim, ó, Mila, tu acredita que a primeira vez na vida que eu comprei e li um livro até o final? Imagina. Então são 24 livros que a gente já leu e agora nós estamos lendo Fome de Mãe. Fome de Mãe é um livro que, inclusive, eu quero presentear a Raquel com esse livro, eu vou entregar um para a Raquel, porque é um livro que fala sobre a nossa raiz sedenta. A gente se coloca, às vezes, em relacionamentos adoecidos, ou a gente não sabe cuidar, o autocuidado não existe, ou cuidar do nosso lar, da nossa família, por situações que aconteceram lá atrás. E essa fome de mãe, muitas vezes a gente olha uma mulher de 65 anos, 70 anos, que ela tem fome de mãe ainda. Não é a fome da mãe dela, é fome do cuidado primário. E quando as mulheres se unem, se fortalecem, existe isso. Esse cuidado é um alimento. Então, o Conectar Mulheres nasceu direto do coração de Deus para movimentar a saúde integrativa na vida das mulheres. Eu agradeço muito, Daisy, a tua participação no projeto, porque tu também nos fortalece, porque tu és a nossa representação da mulher, assim, em muitas vertentes, não apenas da mulher na política, da mãe que tem os filhos, que dá conta de fazer isso, mas que às vezes não dá conta e mesmo assim vai e faz. Então, o exemplo que a mulher ajuda a impulsionar a outra é muito mais pela experiência de vida dela do que pela palavra dela. Daquilo que ela fala. Aqui a gente está falando coisas, tanto eu quanto a minha pastora, mas a gente não está falando aqui algo superficial, a gente está falando daquilo que a gente vive, né? E isso é bacana, assim. Então, mulheres já saíram da depressão, já pararam de também querer ganhar tudo. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas por que tu não faz uma renda para ti? Vamos lá, mulher, olha como tu é linda. O que tu gosta de fazer? Então, muitos movimentos acontecem a partir da hora que eu me conheço e sei aquilo que eu gostaria para minha vida, assim, né? E aí tem mulherada se ajudando, aí vai, né? Existe um potencial, um poder quando uma mulher ajuda a outra. Eu lembro que um dia tinha uma amiga e ela estava com muito sobrepeso. Eu disse, eu vou marcar um médico para ti, eu vou te levar. Eu marquei um profissional, ela foi
quebrou ali o paradigma que eu precisava me cuidar. Ela, em alguns meses ela se incentivou, fez a bariátrica, perdeu 30 quilos, eu acho, não sei quantos, e vive até hoje. Ela fala, né, se não fosse tu me botar no carro, eu buzinei na frente da casa dela, ó, tá na hora, vamos lá, vou te levar. Então uma mulher, ela tem esse poder, né? Tem E esse às poder. vezes é só disso que a amiga precisa, né? Se tu pegue na mão dela e vá com ela. Ela Poder tá se sentindo gerador, né, de sozinha. transformação. A mulher, ela não só gera no ventre, É, ela gera outras vidas, ela gera na outra vida. Então, isso. E a pastora também tem o grupo das mulheres Pink, né? Sim. Que é o grupo das mulheres ali da igreja, que tem as conferências, os cultos, que são bênção também, que eu participo, que eu convido todos vocês a participarem e conhecerem. E como que tem sido ver as transformações das vidas das mulheres lá, das mulheres Pink, pastora? uau, sem palavras, eu sou apaixonada, né? Eu sempre falo, né, que o meu ministério de mulheres, ele não começou na igreja, ele não começou no Pink, ele começou dentro da minha casa. Dentro da minha casa eu tenho 3 filhas, eu tenho a Carol de 12 anos, a Amanda de 14, quase 15, já é uma debutante, já com as tarefas de debutante ali, e tenho uma de 23 anos, e eu já tenho um netinho também, mas eu digo, sempre falo, né, que o meu primeiro ministério, o Ministério de Mulheres, ele começou dentro da minha casa. Eu tenho 3 filhas e todas são diferentes uma da outra. Então elas me ensinaram a crescer. Eu fui crescendo com elas, fui amadurecendo com elas. E quando Deus me colocou, né, no ministério, eu lembro das madrugadas que Ele me acordava, porque eu tenho um sono muito profundo, mas era o próprio Deus que me acordava e começava a ministrar em mim e dizia, eu vou fazer algo grande e tu precisa estar preparada. Isso começou lá em 2018, 2019, eu já tinha uma caminhada, mas o Senhor começou a me sinalizar coisas no meu íntimo, no meu secreto, e eu não entendia o que Deus ia fazer. E eu sempre, quando eu iniciei, né, com a Bem Empreendedora, a gente quer sempre organizar as coisas, dar uma direção. Logo no início do Ministério de Mulheres, eu disse, eu preciso dar um nome. E Deus me dirigiu para esse nome, né, que é Mulheres Pink. Porque, né, e a origem do nome, ela não é assim, porque é rosa. Não, ela tem um significado. Não sei se dá tempo de eu falar aqui. Claro, com E certeza. ele tem um significado, que é uma mulher pink, é uma mulher que ela é redimida pelo sangue de Jesus. E ela é lavada pelo sangue de Jesus, que é o vermelho, né? Mas também é uma mulher cheia do Espírito Santo, para completar a obra. Que o Espírito Santo, a gente conhece que ele é simbolizado pela cor branca. Então, a junção do vermelho e do branco, ela, então, se torna uma mulher pink. E é tão linda essa essência. E dali, né, o Senhor tem transformado mulheres, tem transformado propósitos, tem trazido de volta a identidade original de filha, que nós não somos órfãos, o Senhor nos chamou para sermos filha. Então, nesse processo, é muitas mulheres transformadas e a gente vai cuidando e amando e servindo, que é o propósito maior. E Deus vai fazendo a parte dele. Às vezes eu penso assim, eu não controlo mais, eu não conheço todas as mulheres, eu não vou conhecer. Mas um dia eu orando, eu disse para o Senhor assim, Deus, o que eu faço agora? Eu já não estou conhecendo mais as pessoas da igreja, eu não conheço mais todas as mulheres, eu não tenho mais o controle. E Deus falou o seguinte para mim assim, a igreja não é tua, o controle não é teu. E Deus disse assim, mas Senhor, né? E eu fico questionando Deus, né? Eu disse, Senhor, mas então o que eu faço? Qual é a minha parte? Me obedece. Anda na minha palavra. E o resto eu vou fazer. E é isso que eu tenho buscado. A minha oração é, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero andar na tua palavra, eu quero ser uma mulher íntegra, obediente àquilo que o Senhor está dirigindo para a minha vida. E o resto não é eu, não é com manivela, não é com vento de ventilador, não, é o sopro do Espírito. Não E é como algo a gente artificial. tem isso do controle, né? Nós mulheres, como a quer gente tem isso, a controlar, gente quer controlar, a gente quer quer organizar saber. a vida de todas as pessoas. A gente começa pela nossa família, né? Isso, A gente precisa, claro, cuidar da nossa família, mas às vezes os filhos vão crescendo e a gente precisa também dar um pouco de autonomia para que eles se organizem, Os né? filhos são do Senhor e a gente quer controlá-los. Os filhos têm 40 anos e a gente quer estar ali, faz isso, faz aquilo. É como é difícil. Eu tenho uma filha casada já há 4 anos e quando ela casou também, a gente queria, onde tu vai? O que tu vai fazer? Eu falei, não, esse não é mais o meu papel. Né? Eu tenho só que incentivar, eu tenho só que amar, ser um suporte quando ela precisar, um centro de apoio.
Mas tudo é diferente, né? É uma Uhum. outra fase, É né? muito difícil. Eu estou nesta fase também da Marjorie estudando longe, que é minha do meio, né? De 17 anos, foi para a Faculdade Adventista do Paraná. E para mim tá sendo difícil isso, assim, também, né? Dela estar tão longe. Porque aqui em Taquara, ela me dava um alô, eu tava ali, né? Em uma horinha ali, a gente tomava um café juntas, a gente almoçava juntas, a gente podia matar a saudade, ela podia vir todo final de semana se ela quisesse para casa. Mas agora ela tá muito longe. A gente tem que planejar essa vinda dela ou a nossa ida, sabe? Essa fase tá sendo um pouquinho difícil para mim, assim, A de mulher, ela entender quer isso. controle nas mãos, muitas vezes. Mas a gente O- tem é que que entender o- que o propósito de Deus, ele não está no nosso controle. É que é um controle muito relacionado com Com cuidado. cuidado, com Né? preocupação. E é aí, lícito. e aí pro bem, só que, claro, muitas vezes a gente até não permite o crescimento, né? O crescimento autêntico delas, do jeito delas, assim, porque às vezes a gente, pela questão do controle, quer, né? Então, mas é muito bonito tudo isso que a gente está falando aqui, porque eu sei que muitas mulheres vão se identificar com tudo que tá vindo aqui, né? Mas é tão lindo, né? Porque aí um dia que eu tava, nos primeiros dias que ela foi, orando e chorando, e disse, meu Deus, Senhor, como é que vai ser, né? E se ela ficar doente, como que vai Sim. ser? A resposta do Senhor foi essa mesmo, eu vou cuidar dela. Fica tranquila, Isso. eu vou cuidar dela, né? Então, quem pode cuidar melhor do que o Senhor, Não né? está no nosso controle. Está entregue aos cuidados dele, É né? verdade. Exatamente. Pastora, quais são as batalhas emocionais ou espirituais que mais aparecem nos acompanhamentos? Posso ser sincera? Pode, claro. Principalmente dentro do relacionamento conjugal. Muitas batalhas. A gente atende mulheres que muitas vezes a gente começa a conversar, começa a conhecer um pouquinho mais como que aconteceu, e geralmente está nesse ambiente conjugal, dentro do quarto, em cima da cama. A área sexual hoje ela não é só um desafio, né, para o homem, mas também ela é um desafio para a mulher, mas ela é um desafio que está integrado dentro da sociedade e dentro da vida da mulher com muita força. Porque existe aquela cobrança fora, a cobrança de ser uma mulher de sucesso, uma mulher que aparece, uma mulher que se expõe, uma mulher que faz, uma mulher que organiza, uma mulher que prepara, uma grande empresária, uma grande mãe, mas muitas vezes a gente esquece do que está escondido e ninguém vê. E aí, quando as mulheres chegam para um atendimento pastoral, daí tu começa a perguntar, como é que tá isso? Como é que tá o teu relacionamento com o teu esposo? Faz 3 meses, 4 meses que a gente não tem um momento de intimidade, que a gente não conversa, a gente está em silêncio. Então, uma das grandes batalhas hoje na vida das mulheres, né, e na sociedade eu vejo isso também, é a questão íntima, e onde ninguém vê, ninguém quer tocar, mas todo mundo quer viver bem. E não vive bem se não acessar, e não vive bem se não curar, e não vive bem se Deus não estiver naquele lugar. Então, é um dos maiores desafios, né, entre tantos outros, como filhos, como propósito, como a falta de viver, né, que está relacionada também à depressão, mas o ambiente familiar ali, eu sempre falo, né, você nunca vai conseguir ser nada fora se não for dentro. Né? Até a gente estava conversando esses dias, a família, aquilo que a gente faz dentro de casa, na mesa, no sofá e também dentro do nosso quarto. Quem a gente é dentro do nosso quarto, em cima da nossa cama, no nosso relacionamento mais íntimo, é o que vai ecoar nos ambientes onde a gente está. Então, Os teus atendimentos, Mila, também são, pensando assim, de uma maneira geral, os teus atendimentos lá no teu consultório, a questão da família, da conjugalidade, Sim. é o que mais aparece? Segundas é o dia que eu atendo terapia de casal no consultório. Sexualidade é uma fatia da conjugalidade que está mais adoecida. O sexo é algo para ser muito bom, muito gostoso. Eu digo, se a pessoa não tem um sexo gostoso, ele está errado. Não, eu né? gosto sempre de falar, né, que Deus fez o sexo. Isso. Foi Deus que criou, não foi o diabo. Ele não nasceu no inferno, não, o Senhor, o próprio Deus criou. Para a alegria e prazer do homem e da mulher. Isso. Só que hoje não está tão disfuncional o processo que não está trazendo alegria, está trazendo desconforto.
Porque muitas pessoas vêm com dores, já vêm. Muitas mulheres foram abusadas, violentadas, nunca falaram nem para o próprio cônjuge sobre isso, né? Ou às vezes o próprio homem também passou por alguma situação de abuso, de violência, ou se sente impotente em algumas áreas da vida dele e leva isso também para o relacionamento da sexualidade. E o sexo, ele é resultado, é uma conta, é sexualidade, mais cuidado, carinho, o dia que a gente teve vai dar igual um sexo bom. Sexualidade é tudo isso, é juntos a gente fazer uma comida, é um fazer uma parte, outro não é, o marido não tá, o meu marido me ajuda muito, o marido não ajuda, aquilo ali é da família, né? Nós juntos, a gente fez uma janta, então às vezes a mulher tá super sobrecarregada e tem que estar bem na hora da sexualidade, do sexo, do ato em si. Não vai estar bem, está cansada, está preocupada. Se um filho chama mãe e o casal está lá já na hora da intimidade, para a mulher aquilo ali já chamou, o filho chamou, não vamos parar, não vamos, né? Então assim é diferente a cabeça da mulher também nessa hora, assim. Mas essa é uma fatia para ser muito gostosa, muito boa. Por isso que além de psicóloga especialista em terapia de casais, eu resolvi estudar sexualidade desde porque isso que a pastora traz é algo que aparece muito. Muitos casais que estão há 3, 6 meses, e casais com orientações nas outras áreas da vida muito boa, corpo físico muito bem e espiritualidade muito boa, mas que nessa fatia precisam de ajuda. Por isso que é importante identificar e admitir que é um processo que a gente precisa mudar também. E a gente precisa de ajuda. Muitas mulheres, Mila, elas vivem com ansiedade, que a gente já falou, síndrome do pânico, pressão do dia a dia, sobrecarregadas. Que atitudes práticas podem ajudar no cuidado da saúde emocional no dia a dia? Primeiro passo é admitir que tu está sobrecarregada. A gente pode ficar sobrecarregada. Não é verdade que nós temos que dizer que estamos sempre bem, né? Admitir. Depois, nomear as circunstâncias do teu dia, da tua rotina e também aprender a dividir essas circunstâncias, essas tarefas. Às vezes eu quero, né, mulher tarefeira, não deixa que eu levo a Luma na escola, depois eu vou lá em Gravataí levar alguma coisa para a Luísa, depois eu já tenho que ir para o consultório, daí depois... O que eu vou estar? Eu vou estar extremamente sobrecarregada, eu vou estar extremamente esgotada. Então, assim, primeiro eu identifico que eu não estou bem em alguma área da minha vida, eu preciso identificar. E hoje tem muitos meios que vão mostrando para a gente vai entendendo, então isso que eu estou passando não tá legal mesmo, não é coisa da minha cabeça. Então eu identifico, eu peço ajuda e aí eu faço o meu movimento de mudança. Não vai ser assim, um passe de mágica, mas a gente vai construindo a nossa mudança. Por isso que eu disse quem a Camila era ontem já não é mais essa Camila aqui. Muito menos a Camila de 5 anos, de 10 anos atrás. E graças a Deus por isso. Porque quando a gente se responsabiliza pelo nosso processo de mudança, nós vamos ser curadas. Vocês não nasceram, nós não nascemos, nós somos filhas amadas de um Pai de amor. Nós não nascemos para ser derrotados em nenhuma área da nossa vida. Então, é muito bacana identificar e também ter a autorresponsabilidade. Não é a culpa do outro, eu estou assim porque a pastora não fez aquela vez aquilo por mim. Eu estou assim porque a psicóloga aquela vez não. Eu estou assim porque um dia eu bati lá na porta da Deise, a Deise não. Então, é por isso que quando eu acho sempre alguém para ser responsável pelo meu fracasso, eu não mudo. Eu não mudo. A gente precisa considerar o que realmente precisa ser transformado e se responsabilizar por isso. Apesar das dores, né? A gente tem que ir buscando ali por onde que eu vou agora, né? E é nesse papel de ajuda, de suporte que entra a família, né, pastora? Para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, a questão da família, da rede de apoio, de estarmos juntos, enfrentando todas essas batalhas do dia a dia. Ninguém disse que é fácil, né? A gente não está aqui dizendo é super fácil, nós todos vamos tirar de letra e vamos conquistar tudo e está tudo perfeito. Não. É um desafio diário, é uma decisão diária, né, de entender. E eu penso que quando a gente coloca Deus dentro da nossa casa e começa a estabelecer valores muito claros, porque aquilo que é combinado
combinado nunca é caro. Então, trazer valores muito claros para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, e ser intencional nas nossas decisões. Ser intencional em tirar umas férias, um tempo de descanso, ser intencional em fazer uma refeição junto, não deixar a correria engolir, as demandas engolir, né? Tem momentos lá em casa que a gente diz, não, agora a gente não vai falar sobre esses assuntos. Agora a gente vai falar sobre nossos sonhos, o que a gente gosta de ver, o que a gente gosta de fazer. E, não é perfeito, não, mas a gente busca equilíbrio. Tem semanas que a gente corre muito, tem muitas demandas, tem muitos atendimentos, tem conferências, a gente pouco fica em casa, não dá muito tempo para a família, tem. Mas tem as outras que a gente diz assim, não, agora essa semana eu vou parar, eu não vou atender ninguém, eu vou levar minha filha para tomar um café, a gente vai no shopping, a gente vai fazer coisas, né, que a gente gosta, vamos passear, vamos em algum lugar. Então, a gente tem que manter o equilíbrio. Nem sempre é fácil a gente organizar uma rotina e conseguir cumprir ela no cronograma. A gente sabe que existem coisas que acontecem no meio da jornada que não te permitem isso. Mas a gente tem o equilíbrio. Essa semana eu me esqueci disso, mas na outra semana eu vou quitar essas dependências, né? Principalmente com os da casa. E isso acontece muito no ambiente pastoral, né? Que os pastores muitas vezes esquecem de cuidar daqueles que estão dentro, cuidam muito daqueles que estão fora. E o sacerdote Eli, ele foi um exemplo disso. Eu ministrei sobre isso no final de semana. Que os seus filhos eram totalmente corruptos, perdidos na imoralidade, mas, no entanto, ele cuidou tão bem de Samuel, o profeta. Isso não está certo. Nós não precisamos seguir o exemplo dele. Nós precisamos ser coerentes naquilo que nós vivemos e falamos. Não deu tempo por uma semana, 2 semanas, foi correria, tudo certo. A gente para 3, 4 dias, agora a gente vai descansar, vai ficar junto, vai recuperar o tempo perdido, mas não seguir só para frente. Os adolescentes, eles falam, foguete não tem ré. Mas às vezes a gente precisa, né, dar uma paradinha, a gente não né? pode ir nessa teoria do foguete, nessa verdade do foguete. O foguete, a gente precisa olhar para trás e dizer, não, vamos recuperar o tempo. Não deixar, né? Aquilo que é importante. Aquilo que é importante. Aquilo que é importante. Então, para encerrar, meninas, uma mensagem ali naquela câmera, para quem está nos assistindo, convida, passa o Instagram lá do Conectar Mulheres, das Mulheres Pink, para que as meninas e todos que estão nos acompanhando possam também participar desses grupos. Então, muito bom estar aqui, conhecer vocês, assim, de alguma forma, porque eu acredito que a palavra lançada, ela tem um poder de movimentar mudanças também. Através do Conectar, @conectar_mulheres, vocês encontram lá como é que a gente faz os nossos movimentos. Vocês podem ler comigo de segunda a sexta-feira, às 5 horas da manhã. Das 5 às 6 da manhã, a gente abre a leitura com uma oração pela nossa família, pelo nosso dia, e depois a gente lê parte de um livro. Nós lemos um livro por mês, é um projeto gratuito, você só precisa dizer, eu quero entrar nesse movimento. Mila, eu não consigo acordar cedo. Para mim, era uma das minhas maiores dificuldades, mas eu começo o meu dia na madrugada, primeiro consagrando a minha vida e a minha família ali para Deus, e depois crescendo cognitivamente, e crescendo em várias áreas através da leitura. Então, vem participar desse projeto Leitura com Propósito, que é um dos nichos, uma das vertentes do Conectar Mulheres. E os nossos movimentos, os nossos cursos, as imersões, tudo você fica sendo convidado. Às vezes as pessoas falam, poxa, Mila, tu não me convidou para participar. Eu convido tudo ali pelas redes sociais, eu gostaria de poder ir na casa de todas e convidar, mas não temos mais essa possibilidade, né? E graças a Deus por isso, assim. Então fica ligada, e o meu Instagram é Camila, com a letra K, Camila Rosa Ávila. E por ali você vai acompanhar uma mãe e uma mentora da experiência no lar, onde dentro dessa formação linda da David Titus e da Trina Titus, a gente faz todo um auxílio para a mulher com muita sabedoria, aprender a cuidar ainda mais do seu corpo, da sua casa e da sua família. Então você me acha nesses 2 lugares. E eu quero te dizer que as cicatrizes curadas, elas transformam vidas. Essa é a nossa frase do Conectar Mulheres. Se tem dor aí, o teu processo de cura vai dar uma guinada, uma transformação muito bonita na tua vida. E nós estamos aqui para ajudar vocês nisso, com certeza. Obrigada, Deise. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Que agradeço pela presença.
Eu estou muito grata e feliz, porque tudo aquilo que Deus tem gerado no nosso coração, né, nós podemos entregar. E é muito bom estar, né, neste programa, neste tempo aqui. Eu tenho certeza que o Senhor já ministrou no teu coração algo tão poderoso, né? Eu sirvo a Deus e a gente tem vários projetos, dentre eles, né, Mulheres Pink, ali, vários viés, né, várias coisas que nós fazemos dentro do Mulheres Pink. E todas as mulheres estão convidadas a fazer parte das nossas celebrações. Ontem nós tivemos à noite uma celebração que foi tão lindo. Tinha mais de 700 mulheres ali. Meu Deus, foi um derramar do céu. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o teu coração e Ele tem já te chamado e te escolhido para esta hora. Então, é uma gratidão, Deise, obrigada pelo convite, né? E que o Senhor possa levar, né, este ambiente aqui para muitos outros lugares. Amém, amém. Recebo, agradeço muito a presença de vocês e voltem sempre. Quando tiver novidade, novos projetos, o programa está de portas abertas para receber vocês. Estamos aqui para servir. Exatamente. Pessoal, a gente vai então para um breve intervalo e já retornamos. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pra saber de tudo, ela é o elo. E o Papo Local está aqui com as mulheres Pink. Eu tô aqui com a Rochelle e com a Camila e eu quero saber o que é ser uma mulher Pink. Ser uma mulher Pink é, sobretudo, ser uma mulher cheia de Jesus, da presença de Deus e do Espírito Santo, porque existe algo na colorimetria, que é o tema do Pink, não é só por ser rosa, né? A gente entende que na simbologia o sangue de Jesus é o vermelho, a presença do Espírito Santo é o branco e quando junta se torna o Pink. Então nós somos mulheres cheias de Deus e cheias do Espírito Santo, mulheres Pink. Que maravilha! E eu fiquei sabendo que aconteceu um culto maravilhoso ontem. Quero saber como é que foi, Rochelle. Foi um culto muito especial, assim como todos os outros, né? Foi o primeiro culto Pink do ano e nós tivemos lá, né, quase 800 mulheres reunidas. Foi realmente algo impactante. O céu desceu naquele lugar, né? E antes do culto nós já tivemos uma preparação ali que foi a sala de cura, onde as mulheres podem passar, receber uma oração. Então, realmente, é além de um movimento, né? É algo onde a gente vê a presença de Deus, a gente vê mulheres rendidas aos pés de Jesus. E isso tem impactado a cidade de Guaíba e região. Eu estava conversando com essas duas e elas estão aqui representando todas as Pinks hoje. E a gente tem vários papéis, né? E eu estava perguntando também da profissão de vocês. Então, como vocês unem a questão do servir com a profissão de vocês hoje? Eu trabalho com um público específico feminino também. E eu entendo isso como um propósito de vida. A gente não consegue, na minha visão, separar quem a gente é. Algumas pessoas falam, quando eu sou a profissional, eu sou assim. Quando em casa, eu sou assim. Eu entendo que eu tenho um propósito específico. E eu consigo trazer isso para a minha profissão também. Então, eu trabalho para um público feminino, né, para despertar algo dessa essência feminina que está muito linkado também com o ministério em que eu estou inserida hoje. E nós trabalhamos para que as mulheres possam ser quem elas são de verdade. Que lindo. E você, Rochelle? Eu sou psicóloga, né? Então, através da psicologia mesmo, né? Eu já utilizo a minha profissão como um propósito, né? A fim de impactar vidas, toda essa questão. E realmente, assim, como a Camila comentou, não tem como nós separarmos, né, o espiritual da vida secular, digamos assim. Eu acredito que as duas são alinhadas, elas caminham junto e nós podemos sim usar a nossa profissão como um propósito de vida, né? Então, hoje eu consigo flexibilizar os meus horários para também estar servindo a Deus, né? Então, isso é muito bom, conseguir unir, né, as duas coisas, profissão e propósito de vida juntos. E alinhando isso, a gente sabe que a gente tem vários papéis, né? De ser profissional, de servir, de ser mãe, de ser filha. Como que, na tua opinião, Camila, a gente pode conciliar tudo isso? Assim, uma dica de que hoje tu serve e tu, né, trabalha também bastante. Como que tu conseguiu? Como foi para ti? Então, eu sou mãe de duas crianças lindas, a Sara e a Vizinho. Então, sou mãe, sou profissional, também sirvo na minha igreja e também sou esposa, né? E eu entendo que a gente precisa elencar as prioridades, né? Na minha vida, em primeiro lugar, sobretudo Deus.
em segundo a minha família, e quando a gente é de verdade na rua, a gente também é dentro de casa. A gente precisa entregar o melhor que nós temos primeiro dentro de casa. Então, eu não posso ser uma excelente profissional e falhar como mãe, eu não posso ser uma excelente mãe e falhar como esposa. Então, eu entendo que esse equilíbrio que a gente precisa buscar sempre a fonte em Deus, mas a gente precisa ser de verdade. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas vivem do superficial, né? Na rede social a vida é perfeita, mas às vezes em casa não. Eu acho que o equilíbrio tem que ser a verdade da nossa essência. A gente precisa primeiro ser para depois parecer. E construindo uma vez, né? E pé por pé. Primeiro a gente vai colocando o pé, depois Deus coloca o chão, não é isso? Exato. Eu não tenho filhos, né? Mas sou esposa, sou mulher, sou profissional. E a mulher em si, ela já tem muitas demandas, né? Independente se tem filhos ou se não tem, independente se ela trabalha fora ou não, porque em casa o trabalho também é algo que é um looping, né? Tu vai lá, lava a louça, daqui a pouco tu come, lava a louça de novo. Então, assim, independente, né, de se tu tem uma profissão ou se tu está trabalhando para o teu lar, né, existe uma demanda, né? E hoje conseguir conciliar tudo isso, claro que a mulher ela já vem com isso na essência dela, né? Mas a gente precisa encontrar propósito em todas as coisas, né? E eu consigo hoje, como eu disse, eu já fui CLT, já tive uma carga horária de sair 7 horas da manhã e chegar 10 horas da noite em casa, e às 10 horas da noite eu era a esposa, né? Eu precisava dar conta das minhas demandas da casa, mas a gente vai conseguindo conciliar. Quando a gente quer, a gente encontra uma agenda ali, né? Mas a gente precisa realmente priorizar aquilo que é prioridade para nós. E o reino de Deus, ele precisa ser prioridade. Que lindo. E para quem busca esse direcionamento, um recado final, Rochelle? Busque, né? Busque o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Porque realmente nós podemos ter tudo, nós podemos ter profissão, nós podemos ter muito dinheiro, nós podemos fazer muitas viagens, mas se nós não tivermos o Senhor no centro da nossa vida para nos direcionar, nós não temos nada. Porque isso tudo pode ir à ruína, mas quando nós temos o Senhor no centro da nossa vida, né, nós temos tudo, porque Ele vai nos direcionar, Ele vai, né, dar o start no nosso direcionamento ali e fazer nós andarmos então por caminhos onde nós vamos encontrar os nossos propósitos de vida. Que lindo. Um recado final para as pinks que estão nos assistindo e que ainda não são pink. Que ainda não só nos procure nas redes sociais, Instagram Mulheres Pink. Não ande sozinha. Toda mulher precisa ter uma mulher de Deus para caminhar junto, para ajudar quando o fardo está pesado, para conversar. Uma pessoa, né, séria que vai te ouvir, te ajudar e te levantar muitas vezes quando for preciso. E esse foi mais um Ela é o Elo com Deise Maranata. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigada pela sua audiência.